seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Que neste dia você deixe este rio encher a tua vida. Deixa essa água que brota 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, fluir de dentro de você. E como eu faço isso? Aquietai e sabei que eu sou Deus. Sabe a sua dificuldade? Ele conhece. Sabe a sua luta? Ele conhece. Sabe aquela enfermidade que está pegando a sua família, ou pegou no seu corpo, ou em alguém na sua família? Ele é o Deus que cura. Não fique preocupado com nada. Ele é Deus. Talvez você hoje chegou aqui seco. Se você bater dentro do seu coração assim, sai aquela poeirinha da ausência de Deus. Mas quando Elias pediu para o seu moço, falando assim para ele assim: vai lá e olha, vê se vem alguma nuvem, vê se tem alguma chuva vindo. Aí o moço veio e falou assim: olha, eu só sei de uma coisa, tem uma nuvem tão pequena como da mão de um homem. Eu não sei o que vai acontecer. Essa nuvem não dá para chover. Elias fala assim: manda, avisa todo mundo que vai vir abundante chuva. Ele precisou acelerar para que isso aconteça, para que a chuva não pegasse ele. Então Deus quer abençoar a sua vida hoje. Então desde já coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a sua vida na presença do Senhor. E este é o momento de você fazer isso. Feche seus olhos, ore agora, coloque a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu realmente cheguei aqui, eu estou seco, estou com sede, sedento da tua presença. Tenho lutas, tenho provações, tem coisas acontecendo no nosso dia a dia, no meu dia a dia, que tem desanimado a minha vida, tem desanimado as coisas que eu faria normalmente com o maior prazer, mas isso tem desanimado a minha vida. Coloque tudo isso no altar do Senhor, deposite isso no altar do Senhor e deixa Deus falar com você. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome que é santo. Senhor, na tua palavra, profetas anunciaram a vinda de Jesus, dizendo que Ele é o príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Deus eterno. Deus, e temos a plena convicção de que no momento que nós chegamos aqui hoje, o Senhor já estava presente. E temos também a convicção, ó Deus, de que no momento que nós chegamos aqui hoje, uma fonte estava a jorrar em todo o tempo. E eu tenho plena convicção que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Senhor, nós queremos experimentar esse rio, nós queremos saciar a nossa vida diante desse rio. Nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fazer com que nós possamos sair daqui firmados, alicerçados. Ó Deus, nós queremos nos aquietar na tua presença e sentir o Senhor falando conosco: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Pai, fala conosco no dia de hoje, fala conosco nesse momento em que nós estamos orando e buscando a tua presença. E eu lhe peço, ó Deus, que nessa manhã nós possamos deixar esse rio fluir de dentro de nós. Deixe, ó Deus, esse rio fluir no dentro de nós, e nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para deixar esse rio fluir. Graças a Deus por isso. Amém? Eu só queria deixar aqui para você fazer uma coisa no seu celular agora. O culto está sendo transmitido ao vivo. Se você quiser passar para alguém agora, falar assim: olha, está sendo transmitido o culto ao vivo pelo YouTube, tá bom? E o canal é a Igreja Ágape Atibaia. Manda lá um recadinho, a pessoa pode assistir, porque está sendo transmitido ao vivo, tá bom? Então eu vou dar para você um tempinho, mas logo em seguida
desligue o seu celular, ponha na vibração, para que você possa estar acompanhando a mensagem daqui corretamente. Essa mensagem vai estar disponível terça-feira já no site, já vai estar pronta. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração no dia de hoje e também logo depois, no próximo domingo. No próximo domingo, eu já estou programando o próximo domingo, gente. Já pensou como que é? Você que nos honra com a sua presença aqui em nosso meio, sejam muito bem-vindos à nossa igreja, Comunidade Cristã Ágape. Sinta-se muito bem, sinta-se à vontade, e que Deus fale ao teu coração, que Deus fale com você, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui dando continuidade à nossa série, a série Fundamentos. Jesus, o nosso Senhor. Ele é teu Senhor? Amém? Então fale assim: Jesus é o meu Senhor. Você não sabe a revolução que você fez agora na sua vida. Você não sabe a transformação que Deus fez na sua vida. E Deus faz grandes transformações, Deus faz grandes coisas na sua vida quando você declara que Jesus é o seu Senhor. E nós vamos estar aqui pedindo para que você abra comigo. É o mesmo versículo da semana passada, nós vamos dar sequência. Romanos capítulo 14, versículo 17. Enquanto você está abrindo, que as pessoas possam estar se assentando para receber a mensagem do Senhor, para que você não perca um pedacinho dela, porque eu sei que vai ser bênção demais para a minha vida e para a sua vida. Romanos capítulo 14, versículo 17, talvez você já tenha até decorado, né? Porque o reino de Deus não é bebida e nem comida. O reino de Deus não é isso, mas justiça, paz e alegria no Dinei. Não. Alegria em mim mesmo, eu me amo. Não. Alegria no Espírito. E o Espírito aqui está com letra maiúscula. Isso significa que é o Espírito Santo de Deus. Então existem coisas que nós precisamos aprender nessa manhã, e o tema da nossa mensagem é Jesus. Somente Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós vamos falar de Jesus, os pilares do reino de Deus. O reino de Deus, ele é baseado e fundamentado em 3 pilares importantes. E você vai aprender comigo nessa manhã quais são esses pilares. O primeiro deles, não, eu estou adiantando aqui, não quero adiantar. Eu quero que você vá com calma, aí eu vou ter que orar assim, tipo assim, raciocínio, obedeça ao que o Espírito quer falar, entendeu? Porque a gente fica aqui raciocinando que nem maluco. Então não vamos devagar, ok. Os pilares do reino de Deus. Eu vou só recapitular algumas coisinhas que a gente falou semana passada. O reino de Deus não é doutrina, e muito menos palavra e pensamento. Por quê? Porque se nós pensarmos sobre isso, nós vamos ter dificuldades de entender o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas faz parte do cristão a comunhão. E quando o pessoal se junta, e quando o reino de Deus se junta, você pode ter certeza que vai ter cafezinho, vai ter pãozinho, vai ter comida, vai ter macarrão do pastor, vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter mistura e vai ter as coisas para comer e o pessoal come. Porque não é bebida e nem comida, mas o povo gosta de comer. E quando nós pensamos em reino de Deus de uma forma completa, a operação efetiva desse reino se dá por meio do Espírito Santo, que atua em nossa vida em sua plenitude. Mais uma vez, o reino de Deus não é poder.
Não é poder. Não é uma filosofia que você fica pensando como Nietzsche, que fica lá pensando várias coisas e não chega a lugar nenhum, nem ele consegue entender o que ele escreveu. Não é? Quem já estudou um pouquinho sobre Dmitri Nietzsche, acho que é isso que fala? Nietzsche, é isso aí que você falou. Então é difícil de você entender um cara desse. Mas tem coisa boa lá que serve para a gente de base para estar entendendo algumas coisas da nossa vida. Por quê? Porque eu falo isso? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não pode ser dividido. O reino de Deus não pode ser separado. O reino de Deus ele não pode separar, porque não existe separação dentro da Trindade, dentro de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe separação. Agora, o que acontece quando você tenta passar o reino de Deus para um cristão? Porque se nós não entendermos o reino de Deus, nós não vamos conseguir passar o reino de Deus para um cristão, para um não cristão. Porque ele não vai entender conceitos, ele não vai entender princípios, ele não vai entender outras coisas que talvez nós entendamos. Por que eu falo isso? Porque se o nosso coração não estiver transformado, nós não conseguiremos ser instrumento de Deus para transformar qualquer outra pessoa. Então, quando nós queremos falar de Jesus, do reino de Deus, o meu coração tem que estar transformado. E essa transformação acontece em mim por meio de Jesus Cristo. Jesus é o maior acontecimento que existiu na história da humanidade. É o maior acontecimento. Não existe nenhum outro maior acontecimento do que Jesus. Nada se compara a Ele. Nenhuma das 7 maravilhas do mundo não se compara a Jesus. Nada se compara a Ele. Porque Ele foi a maior existência, ou o maior acontecimento de toda a existência da humanidade. Falei semana passada, eu vou falar de novo para você. Uma coisa importante: os não cristãos não conseguem discernir o reino de Deus. Por quê? Não nasceram de novo. Lembra na semana passada que eu falei que nós precisamos nascer de novo? Nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, nós não temos o reino de Deus implantado em nós. Um fato muito importante: independente de qual ajuntamento você esteja, ou qualquer outro agrupamento que você possa estar, tanto dentro da nossa igreja Ágape, como em qualquer outra denominação existente na face da terra, qualquer uma delas, se você não estiver dentro desse lugar, nascido de novo, você nunca vai encontrar uma atmosfera celestial, a qual eu faço parte, e nunca vou desfrutar do amor incondicional vindo do reino dele para dentro do meu coração. Você pode estar em qualquer igreja, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na casa de quem quer que seja, cristã. Eu posso estar na casa do doutor, eu posso estar na casa da doutora, eu posso estar na casa do filósofo, eu posso estar na casa do psicólogo, eu posso estar na casa de um simples, qualquer pessoa, de um empresário, de um membro, eu posso estar lá. Se eu estiver lá e não tiver nascido de novo, eu nunca vou encontrar aquilo que pode suprir a minha vida. Porque o lugar não é o que faz a diferença, mas é onde eu estou e qual é o meu tipo de relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Está dando para entender um pouquinho sobre o reino de Deus? Não adianta você estar em qualquer outro ajuntamento se você não tiver dentro de você o reino de Deus. Existem algumas pessoas que falam assim para mim: olha, mas eu queria visitar a igreja tal, mas não dá, ali não dá. Concordo, tem algumas igrejas que não tem condições de visitar, porque foge da doutrina, foge algumas coisas da palavra. Mas se você for convidado para ir numa dessas igrejas, você é reino de Deus, e você pode estar lá e você sentir uma atmosfera que ninguém esteja sentindo e você esteja sentindo lá.
Fazendo, nossa, o culto para mim foi maravilhoso. E os caras tudo pulando, fazendo as coisas. E a diferença é aonde você está, o reino de Deus está. Lembra que eu falei isso semana passada? A diferença é essa. Lógico, você não vai aonde não professa a mesma fé sua. Não, agora o pastor falou, agora eu posso ir. Eu vou lá na esquininha ali tem um. Não é isso que eu estou falando, irmão. Lá não professa a mesma fé sua. Mas teve pastor que chegou e foi. E quando chegou lá, a pessoa que estava endemoniada falou: eu sabia que você vinha hoje estragar o nosso trabalho. Eu sabia que você vinha aqui hoje. E todos que estavam lá se converteram. Mas isso foi uma orientação específica de Deus para o momento específico, na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Por que eu falo isso? Não vá se meter aonde Deus não te chamou, que aí você vai ter problema. O que acontece isso? Há um poder manifesto no reino de Deus, e que realiza grandes coisas no homem que se diz impossível. Há um poder manifesto do reino de Deus que diz é possível, para o homem que diz que é impossível. Um exemplo, olha só, cura é impossível para o homem? Sim. Embora use os médicos para muitas vezes promover isso, mas a cura vem de Deus. Isso é fato. Encher o coração de amor, o homem consegue isso? Por que eu falo isso? Qual o índice de violência hoje? Assassinatos, mortes. O homem não tem essa coisa, não consegue. Mas o reino de Deus implantado nele consegue demonstrar amor para com os outros. Prosperidade, que eu digo assim, não é dinheiro. Prosperidade é você crescer espiritualmente, como diz Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem faz isso? Vou dar um exemplo para você. Quando você tem dinheiro, como é que está a sua vida? Está cheio de dinheiro. Agora tira o dinheiro, como que você fica? O que aconteceu, irmão? Está difícil. A crise está brava. A crise está complicada. Você já encontrou alguém assim? E muito. O grande detalhe é que para o homem é impossível ver as coisas manifestas do reino de Deus. Mas nós temos um Deus que é o Deus que realiza o impossível. Queridos, tem pessoas, tem cristãos que estão enfrentando crise, que estão progredindo de forma graciosa, tanto na presença de Deus, como materialmente. Estão sendo prósperos no meio da crise. O detalhe é como você vê a crise escrita. Se você vê o CRISE, você vai viver dentro dela. Mas se você vê CRISTATIO, CRISTO, a crise muda para Cristo. E quando muda para Cristo, a dimensão do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida muda. Aquilo que eu não tenho eu passo a ter, aquilo que eu posso doar eu dou, e Deus me devolve 2, 3 vezes mais. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Quem faz você feliz é minha esposa. Pastor, ela é uma benção. Até a primeira discussão. Aí você vai falar assim: aonde eu amarrei meu burro? Jesus amado, que esposa. Oh Senhor, tenha paciência. Percebe? Somente Deus pode fazer com que as pessoas sejam felizes. Somente Deus pode trazer a alegria. Somente Deus pode dar as manifestações espirituais.
O que nós erramos é que nós tentamos fazer tudo pelo nosso braço. E aí nós ficamos fora do quê? Do reino de Deus. Ficamos fora do reino de Deus. Quem transforma criatura em filho não é você, é Deus, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não adianta. Quantas vezes já escutei tantas histórias, pessoa já chegou ao meu ouvido: pastor, eu estou orando 20 anos para meu marido não se converte, o que eu faço? Mata ele. Não é essa vontade que muitas vezes as pessoas têm que fazer? Você sabe por quê? Porque a pessoa está tentando fazer por ela o que Deus quer fazer através dela. Eu estou tentando resolver as coisas pelo meu braço, e quando Deus está falando assim: para de me usar, porque quando você parar de me usar, eu vou usar você. Tem pessoas usando Deus, tem pessoas usando o reino de Deus para o seu benefício. Aí sabe o que acontece? Não vê a solução, desiste de Deus, de Jesus e da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e está disponível todos os dias. Eu queria passar para você o primeiro pilar do reino de Deus. O primeiro pilar chama-se justiça. E no dicionário Strong, ele fala que justiça vem do grego dikaiosunen, num sentido amplo, estado que deve ser uma pessoa justa, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de justiça, pureza de vida, sentimentos e ações corretos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5:20. Se você quiser abrir aí, você pode abrir. Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque nós precisamos de perdão, justificação, salvação, e Jesus cumpriu tudo isso quando foi na cruz do Calvário. Ele se fez justiça por nós, Ele abriu um caminho para que nós possamos receber hoje a posição que Ele recebeu na cruz e que Ele quer dar a cada um de nós como presente. Eu sou justo. E se eu sou justo, a Bíblia fala: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Se Jesus mora no teu coração, você é justo. E Jesus é esse caminho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: olha só que interessante isso. Aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele, Deus, se fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos nós feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por aquilo que Ele fez no Calvário, quando Ele assumiu a cruz. E lá Ele foi colocado para dizer: olha, eu estou assumindo toda a injustiça do mundo, para fazer com que todos vocês, no momento que se renderem a mim, sejam justos diante de Deus. Antes de qualquer coisa, você é justo diante de Deus. Ah, pastor, mas existe uma injustiça, né, por aí. Como a gente tem que sofre pela injustiça? Concordo, você está dentro de um mundo que está corrompido pelo pecado. Então você vai ter esse problema de injustiça. Mas nós esquecemos que no meio da injustiça, eu sou achado justo diante de Deus. E eu sou justiça de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar,
Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Só esse versículo aqui dá uma mensagem de no mínimo 2 horas. De no mínimo 2 horas. Quando nós falamos que nós somos justiça de Deus, significa que nós ganhamos esse presente a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus, eu chego a Deus sem culpa, sem medo e sem inferioridade, como que se o pecado não tivesse existido. Deus olha para você e fala assim: você é justo, você se arrependeu dos seus pecados. E nós precisamos entender isso, porque isso é importante. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais medo, nem sentimento inadequado na presença de Deus. Eu gosto dessa frase: sentimento inadequado da presença de Deus, ou na presença de Deus. Quando você chega e começa a falar assim: olha, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou tão coitado. Não, você não é coitado. Eu acho que soltou o cabo. Eu não sou coitado. Não sou. Eu sou justo diante de Deus. Coitado é o diabo. Ele é coitado, eu não. E nós precisamos entender isso. O segundo pilar, que já nós vamos aparecer ali, vai aparecer para você ali. O segundo pilar nada mais é do que algo que nós precisamos todos os dias: paz. Acho que a gente não precisa disso, né? Acho que não precisa de paz. Tá bom a guerra que nós estamos fazendo, tá bom a guerra que nós estamos enfrentando. Mas a paz é o segundo pilar mencionado por Paulo neste versículo de Romanos, capítulo 14, versículo 17. O Senhor é minha paz. O que nós cantamos aqui? Jeová Shalom. O Senhor é minha paz. Por que nós falamos de paz? Porque em Juízes nós encontramos também essas referências. Nós encontramos em Isaías 9:6, onde ali havia referência de Jesus dizendo: eu sou o príncipe da paz. Glória a Deus por isso. Paz é a própria natureza de Deus. Agora, pasmem, preste atenção. Se Deus está reinando numa pessoa, a sua paz está nela. A sua paz está nela. Por que eu estou fazendo guerra contra ela? Ou porque eu estou criando guerra interior comigo mesmo? Sendo que Ele diz que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. É uma paz que nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer conosco. E essa paz nós podemos espalhar ela por onde nós estivermos. Eu vou falar uma coisa aqui importante. Em toda a minha vida cristã, vem aqui um pouquinho, Eduardo. Em toda a minha vida cristã, quando eu fui ensinado assim: o Eduardo está vindo, ele está passeando, e eu encontro: ô Eduardo, tudo bem? Como vai? Deus abençoe. A paz de Deus, irmão. O que você falou? Amém. Amém, eu recebo. Uma das coisas que eu não vejo: ô irmão, tudo bem? Você sabe o que o judeu faz quando vê outro judeu? Shalom. Isso é identidade de povo. Isso é unidade de povo. Queridos, nós não criamos isso. Então vou dar um exemplo aqui. Na igreja do Nazareno, quando você chegava na igreja, que a pessoa vinha,
A paz do Senhor, irmão. Isso é gostoso. Aí você chega na igreja batista, graça e paz. Percebe? Na Ágape, precisamos fazer isso. Nós precisamos derramar paz sobre a vida do irmão. Quando chega na porta, a recepção, seja bem-vindo à paz do Senhor. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Deus, é paz demais. Oh, a paz do Senhor. Por que nós precisamos disso? Obrigado. Amém. Recebo. Quem dá a paz, o outro fala o quê? Amém. Não tem problema, porque você aceitou tanto a dele como você deu a ele também. Nós precisamos criar esse ambiente, essa atmosfera de paz e não de guerra, irmãos do céu, misericórdia. A guerra que nós enfrentamos no mundo, muitas vezes nós chegamos aqui e falamos, senta, aí o louvor manda levantar, levanta a mão, ora, entrega o dízimo, recebe a mensagem, ora, vai embora. Aí eu pergunto, quanto a paz do Senhor você deu para a pessoa? Quantas você chegou a dizer a paz do Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso aconteceu na minha vida. Lembra que eu falei semana passada? Eu não tenho medo de falar isso não. Na semana passada, eu falei sobre isso. Se você quiser ter um sucesso na sua vida espiritual, se você quiser fazer o que eu faço, pode fazer que você nunca vai errar. Porque eu quero refletir o reino de Deus. E eu vou refletir o reino de Deus, com ações, com atitudes, com palavras, com pensamentos e assim por diante. Quando eu fui implantar uma igreja em Campo Limpo Paulista, misericórdia, irmão, foi difícil. Precisamos entregar o trabalho porque não tinha condições. A pessoa que nos ofereceu a igreja ficava nisso aqui, numa ladeira. Sabe o que descia na igreja? Só entulho. E era só pessoas que vinham pedir as coisas. E não tinha uma visão de implantação de igreja no local. Eu tive que entregar essa igreja. E quando eu cheguei lá para o meu pastor líder, eu falei, olha, nós estamos entregando a igreja é um lugar que não tem condições, é uma ladeira, não sobe ninguém naquele lugar, não sobe ninguém, só desce, e quando desce, se bobear, desce rolando, porque, irmãos, era uma ladeira, enfim, cheguei para o pastor falou assim, então tá bom, a partir de amanhã você vai para a igreja do Nazareno de Ebenezer. Sabe qual foi essa igreja? Aquela que o pastor mostrou aqui no vídeo, lembra que ele mostrou aqui? Naquela igreja. Eu era seminarista. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei que nem o Eduardo sentou, o Cláudio sentou e vocês aqui estão sentados. E Deus incomodou e falou assim, não é aqui o teu lugar. Eu falei, já sei onde eu vou. Eu fui na porta. E seminarista na igreja do Nazareno anda com gravata, irmão. Tem que estar com gravata, e lá é gravata, é paletó, é gravata até hoje. E eu fiquei na porta recepcionando as pessoas, sabe falando o quê? A paz do Senhor. Cara, eu falei mais de 1000. A paz do Senhor seja bem-vindo. A paz do Senhor seja bem-vindo. Isso fez o diferencial no meu ministério. Isso foi o diferencial na minha vida. Eu lembro até hoje o pastor Felício Onofre de Mádio, já falecido na glória, quando ele me chamou depois de alguns dias e falou assim, o que me cativou foi você estar lá na frente, recebendo as pessoas, dizendo a paz do Senhor, porque naquele momento, pessoas que vinham em guerra, encontraram a paz, pessoas que vinham pressas, encontraram a liberdade, pessoas que vieram cativas, foram libertas. Gente, a paz que você dá, liberta cativo, liberta cativo. Não, mas você era seminarista e você agora é pastor, e daí grande coisa, me tira do cargo então, me tira do cargo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, irmão. A paz do Senhor, irmão, vai na paz, que Deus te abençoe, vai na fé, que Deus vai dar jeito em todas as coisas. Nós precisamos amar tanto as pessoas, para que essa atmosfera venha a ser criada no nosso meio. E que atmosfera linda é essa, quando você deseja paz para as pessoas. Isso vem do reino de Deus, que está implantado no seu coração. E glória a Deus por isso. Se Deus não reina em uma pessoa, então ela não tem a paz.
A paz dela é momentânea e, para não se dizer, enganosa e efêmera. É passageira. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 9. Oh, Jesus, tem que segurar esse relógio hoje. Bem-aventurado os que fazem guerra. Os que fazem guerra, porque eles serão chamados filho do diabo. Misericórdia. Misericórdia. Mas a palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, que aonde vê guerra... Calma. Opa, para. Não é assim. Vamos estudar, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos apaziguar os ânimos, vamos conversar, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, vamos tomar uma Coca-Cola, vamos fazer alguma coisa, mas vamos sair da guerra. E nós não podemos fazer guerra. Por quê? João capítulo 14, versículo 27. Eu já disse esse versículo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, vocês não têm nem noção que a palavra diz ainda. Porque se você descobrir o que a palavra diz, o que nós estamos passando não chega nem perto dos finais do tempo. Porque nos finais do tempo virão guerras, epidemias em grande escala, e nós temos que estar preparados. Queridos, a paz efêmera e enganosa, ela somente consiste em uma aparente ausência de guerra. Uau! Avalie a sua vida agora. Avalie a sua vida agora, porque talvez você esteja desfrutando de uma paz que não é a paz que Deus te deu, não é a paz que deve ser manifesta da sua vida como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um reino habitando no seu coração. E se isso acontecer, meu irmão, se eu apenas te tocar, eu vou receber paz, eu vou receber cura para a minha vida, eu vou receber cura na minha alma, eu vou receber cura na minha mente, a minha mente vai ser cativa em Cristo, eu vou levar todas as coisas para Cristo, vou colocar tudo na cruz de Cristo, inclusive eu derramado aos pés da cruz, porque eu não quero sentir outra coisa a não ser a paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não dá, mas Deus dá. E se nós estamos fazendo guerra conosco mesmo, nós precisamos parar, porque aquela sensação de paz, acabou. Pô, você não viu isso que você fez? Não, mas você não estava em paz agora? E por que voltou fazendo guerra? E nós temos que ser sinceros, em muitos momentos eu não faço paz, eu faço guerra. Isso não é o reino de Deus. Isso pode ser qualquer outro reino, menos o de Deus. A igreja precisa refletir o reino de Deus e não o reino das trevas, não o reino do diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, Jesus, nos transportou do império das trevas. Não, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acabou? Não. A qual temos a redenção e a remissão de pecados. Agora aqui eu vou abrir um parênteses, irmãos. Se você não vive em paz consigo mesmo, provavelmente, possivelmente, existem coisas que você ainda não entregou nas mãos de Deus. Pode haver um pecado ainda que você não confessou,
ou algum ato que você fez e que não deu certo. E isso gerou o quê? Angústia. Jesus nos alcançou com a sua paz, e glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, pela tua paz. Trouxe salvação. E mesmo com divisão, conflito, seja ele aonde for, interno comigo mesmo, na igreja, fora da igreja, na empresa ou aonde você trabalha, seja qualquer outro lugar, esses conflitos não podem apagar, remover, tirar a paz que eu conheci no dia que eu levantei a minha mão, uma ou duas, dizendo: eu aceitei a Jesus Cristo. Não tem como. Só que nós somos confrontados diariamente, paz e guerra, paz e guerra, em reino de Deus, império das trevas, reino de Deus, império das trevas, reino de Deus, império das trevas. Os dois não se compactuam, ou é um ou é outro. E vou dizer para você, alimente um mais que o outro, você vai ver o que vai acontecer. Se você alimentar o reino de Deus, você vai desfrutar de uma paz que excede todo alimento. Alimente o império das trevas, alimente o império das trevas. Faça isso uma semana, depois você fala para mim o que aconteceu com você. Não pode. Tem gente fazendo assim, ó. Da mesma forma que a justiça é o primeiro pilar, a paz de Deus como sendo o segundo, isto é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu vou dizer para você, você recebe um presente. O que você faz com o presente? Não, você vai cuidar do presente, você vai usar o presente, você vai pôr o presente em uso, você vai guardar aquilo como se fosse a sua melhor coisa. Aí sabe o que acontece? Aí você recebe o reino da paz. O que é isso? Não quero saber. Aí você recebe o presente da justiça de Deus. Aí você passa a ser juiz de todas as coisas. Mas a justiça e a paz é um presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ela é um presente de Deus. E nós podemos experimentar isso sobrenaturalmente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe o que a palavra diz? Ou você guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, ou você deixa o diabo trabalhar na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque a igreja de Deus dorme, enquanto a igreja de Satanás funciona 24 horas por dia. Mas o meu Deus não dorme. Ele me abençoa enquanto estou dormindo, dando forças, ânimo para vencer o próximo dia, e a alegria que vai à frente de todas as coisas, a paz que vai à frente de todas as coisas. Esse presente de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, é um poder que Jesus nos dá quando você aceita Ele, para atrair bênçãos. Para atrair bênçãos. Atrai bênçãos quando você declara a paz do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Você atrai bênçãos e fecha todos os espaços para que todas as ações malignas, todas as ações demoníacas sejam canceladas na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmão. Vai receber aí a paz, vai viver bem. Amém. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor, meu irmão. Você fechou as brechas. E aonde há verdadeira paz, não reina a trevas, não reina. Aonde há luz, não há trevas. Se eu pedir para apagar todas essas luzes aqui, vai ficar escuro. E vou pedir para você ler naquela Bíblia que eu coloquei ali, 2 versículos. Mas nem com óculos eu enxerguei, irmão, nem sem óculos. O braço foi pequeno.
Porque ninguém gosta de viver em trevas. E por que nós nos compactuamos com as trevas, gente? Por que nós vivemos no império das trevas? Nós aceitamos o império das trevas vindo para sobrecarregar, julgar, oprimir. Para quê? Você não foi criado para isso? Efésios capítulo 4, versículo 27, é um versículo pequenininho assim, que diz assim: não deis lugar à paz. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Fala alto, irmão. Não deis lugar ao diabo. Não abre essa brecha. Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6, olha o que Jesus falou para os seus discípulos: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. É um outro hábito que nós temos que criar. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará sobre vós. E o que Jesus fala em um dos versículos? Se você chegar numa casa, for bem recebido, fique ali. Se você não é, bate a sandália, ó, vai embora. Jesus falou isso. A paz é uma das bênçãos que tem o poder de ser operada todos os dias na nossa vida, através de outros participantes. Porque quando juntam as duas pessoas que gostam, amam e desejam a paz um sobre o outro, são abençoados ricamente naquele dia. A paz, ela funciona em 3 dimensões. A primeira dimensão da paz, ela fala sobre uma coisa importante: a paz com Deus. A paz com Deus. Não é a paz primeiro com os homens, mas a paz com Deus. É a primeira coisa, a primeira dimensão que existe da paz é essa. A dimensão não é aquela coisa cósmica não, tá, gente? Vou ser transportado para a terceira dimensão, porque a primeira dimensão é eu e Deus. Não, é isso que eu estou falando. É o relacionamento, deve ter você e Deus em paz. Tem que estar em paz. Colossenses 1, 21 e 22 diz o seguinte: e a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas ou pecaminosas, ou segundo conforme você vivia no pecado. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Jesus fez uma obra maravilhosa. E glória a Deus por isso. Agora, diz aqui uma coisa interessante. Quando você vê a expressão que fala assim, havendo feito paz, significa que Deus tomou a iniciativa de reconciliar quem? O homem com Ele, por meio do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E a sua ira contra o que? A humanidade foi suspensa. Foi suspensa. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o que? Paz com quem? Com Deus. Não faça paz com o diabo, irmão. Porque se você fizer uma paz com o diabo, você faz guerra contra Deus. Tome cuidado com isso. A segunda dimensão da paz, nós falamos que a primeira é você com Deus. E a segunda é de acordo com a sua ação. Fala de você individualmente. Olha só. Não precisa levantar a mão. Quem daqui está em paz consigo mesmo? Não levanta a mão. Deus já sabe quem é e quem não é. Mas quem está sentindo paz consigo mesmo? Mesmo que os boletos vão vencer amanhã, mesmo que amanhã você vai ter problemas para enfrentar,
dificuldades, notícias ruins, cartas de Senaqueribe que chegarão dizendo assim: nem você, nem o seu povo vai conseguir me vencer. Você está dentro dessa paz? Você está agindo conforme essa paz? Por que eu falo isso, gente? Olha só, e eu vou falar sempre isso para que você possa entender o privilégio que você tem de viver em paz com Deus e com você mesmo. Eu vou falar algumas coisas aqui, você vai identificar se isso é paz ou não. Depressão, angústia, complexo de inferioridade e medo, eles podem acampar na sua vida. Eles podem acampar na sua vida, sim. Se você não tomar cuidado, eles podem chegar. E podem fazer o quê? Cheguei. Você só tem uma decisão a fazer. Ou você abre e aceita, ou você olha pelo olho mágico. Aqui não. Aqui eu tenho paz com Deus e eu estou em paz comigo mesmo. Bata em retirada. Angústia, medo, dúvida, complexo de inferioridade, qualquer outra coisa. Por que, gente, eu falo isso? Porque quando você se reveste da paz que excede todo entendimento, ocorre a liberalidade do reino de Deus para a sua vida. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita guerra aquele cujo propósito firme nunca conheci, porque não confio em Ti. Eu não sei se esse versículo que está na sua Bíblia. Aqui deve estar, Diabo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tem um artigo muito definido. Propósito é firme. Por que eu falo isso? Quando eu não sei o meu propósito, eu estou em guerra comigo mesmo. Quando eu não tenho um propósito de vida, eu não consigo encontrar paz. Quando eu não tenho propósito, eu não sei aonde eu vou, para onde eu vou, aonde que eu estou, como é que eu vou, como é que eu estou. Que nem faz uma brincadeira de mineiro. Se você não sabe o teu propósito de vida e não é firme nesse propósito, você faz guerra consigo mesmo. Você não encontra guerra. E a Bíblia é clara: conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Propósito, firmeza de coração, firmeza naquilo que Deus quer fazer conosco. Se o seu coração e consciência, preste muita atenção nisso, sofrem pela condenação dos outros e falhas do passado, mesmo que o Senhor já tenha lhe perdoado, você não conseguirá servir em paz ao Deus vivo. Vou repetir: se o seu coração e consciência sofrem pela condenação dos outros, dos erros e falhas do passado, mesmo que o Senhor já te libertou, você nunca vai viver em paz, e você não vai conseguir servir em paz ao Deus vivo. Por isso, eu preciso ter paz comigo mesmo. Eu preciso ter paz. E como é que a gente tem paz disso? Entregando tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, me libertou de todas as coisas. De tudo. Tudo. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum. Olha só Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência.
e lavado o corpo com água pura. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quem já viu jogo de futebol aonde o atacante não faz gol por umas 10 rodadas? E quando ele vai chutar, chuta para fora. Quando ele vai chutar, o gol aberto ele consegue chutar por cima. Ele, o goleiro, um gol de 7,20 metros de largura, ele consegue chutar em cima do goleiro. Aí você vê a atitude do jogador quando faz o gol. O que ele sai? Ele sai correndo, tipo falando assim: sai, zica, uf, acabou. Você sabia que isso é psicológico? Isso é psicológico. Para eles é psicológico. Para muitos deles são psicológicos. É a mesma coisa quando você chega e não consegue realizar alguma coisa lá ou no mundo. Aí você vê as pessoas: nossa, hoje, olha, eu vou ter que tomar um banho aqui de 7 ervas, porque misericórdia, o negócio está difícil, o negócio complicou. Isso é no mundo, irmão. Aqui diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com água pura. Quando é um atacante cristão que está 10 rodadas sem marcar um gol, ele marca o gol, a primeira atitude dele, porque a consciência dele é que ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e ele é livre. A terceira dimensão da paz que nós temos aqui, 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21 diz o seguinte: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Glória a Deus por isso. E a terceira dimensão da paz, é o relacionamento com Deus. Por que eu falo do relacionamento com Deus? Porque através do relacionamento com Deus, nós ganhamos o próximo. Porque eu não faço guerra com o próximo, eu faço guerra com aquele que atua no próximo, que é o inimigo. Eu não faço guerra com o próximo, mas eu faço guerra com aquilo que atua na vida dele. E isso depende do relacionamento. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tenham o quê? Paz consigo mesmo, e que os outros se lasquem, pulem do abismo, que eu não quero nem saber. Olha a responsabilidade aqui, sua e minha. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem uma pegadinha aqui, irmão. Quando você lê quanto depender de vós, significa que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte está lá no livro de Mateus, que fala: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor seu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo que você pode amar. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você acha que Deus deixa a gente só no bem bom? Faça a sua parte, que Deus faz a dele, irmão. Por que nós estamos falando em paz? Porque Deus, Ele é rico em perdoar, e nós vamos perdoar os irmãos. A vida eterna que nós temos, nós não podemos ser simplesmente egoístas e não passar para a pessoa que está sentada ao nosso lado. Uma dívida eterna foi paga pelo sangue de Cristo, redimida por Deus, dando para nós a oportunidade de fazer todas as coisas segundo o propósito daquele que nos chamou do império das trevas para o reino de sua luz.
Há uma oportunidade grande de nós arrebanharmos pessoas, mas eu preciso ter o quê? Primeira coisa, paz com Deus, paz comigo mesmo, e depois paz com as pessoas. Agora eu vou apertar o seu calo aí. Se a paz é um fruto do Espírito, acho que mais umas 2 horas. Último pilar, terceiro pilar do reino de Deus, alegria no Espírito. Esse para mim é o top dos tops. Esse é fantástico. Por que eu falo alegria no Espírito? Não precisa responder. Por que nós andamos tristes então? Se a alegria no Espírito é um dos frutos que precisa ser manifesto também. Por que nós andamos tristes? Por que nós andamos desanimados? Por que nós andamos guardando coisas que nós deveríamos entregar para Deus? E nós depositamos coisas pesadas em nosso coração e nós não conseguimos praticar a justiça, nós não conseguimos praticar a paz, nós não conseguimos nem praticar a alegria no Espírito. Porque nós estamos sobrecarregados por coisas que Deus falou assim: eu sou a tua paz, eu sou a tua alegria, quem te dá o sorriso lindo no rosto sou eu. Você não consegue fazer isso, meu filho. Isso aqui é um ensinamento para mim, que muitas vezes não estou com um sorriso no rosto, e Deus fala assim: meu filho, vamos sorrir, Jesus já levou tudo na cruz, toda a tristeza já foi para a cruz, toda a tua carga já foi para a cruz, tudo que você colocou de peso no teu coração, Jesus já levou na cruz, você é livre para desfrutar de uma alegria. Paulo falando para a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: alegrai-vos sempre no diabo, outra vez vos digo, alegrai-vos nele, seja a vossa moderação conhecida dele, porque perto está ele. Só que, eu estou falando isso aqui para atentar o seu coração, para que você possa entender o que eu estou falando. Olha o que diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, humilhai-vos portanto debaixo da sua mão poderosa, para que no tempo oportuno você encontre o quê? Descanso, socorro, paz, alegria, bênção, misericórdia, fidelidade de Deus para a sua vida, bondade. E Pedro continua falando: olha, é o seguinte, o leão, o vosso adversário, anda em derredor, ou seja, redor, de redor. O que nós fazemos muitas vezes, quando nós não desfrutamos da justiça, da paz e da alegria no Espírito, nós mudamos a classificação do diabo, do derredor, para viver ao redor. E tiramos aquilo que Deus colocou ao nosso redor e colocamos ele em segundo plano. Deixamos em segundo plano. Quando nós vivemos em tristeza, nós estamos aproximando o diabo de nós. Quando nós estamos vivendo em angústia, nós estamos trazendo o diabo para perto de nós, e nós temos que mandar o diabo para longe de nós, junto com a tristeza, junto com a angústia, junto com o medo, junto com a inferioridade, junto com tudo aquilo que nós não queremos para a nossa vida. Concordo com você, você está aí pensando, eu sei que você está pensando: pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, é por isso que Deus deu a oportunidade de você estar aqui sentado hoje, para ouvir uma coisa importante: você precisa de relacionamento com Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Eu vejo pessoas, não daqui, mas que já passaram, que eu já conheci em minha vida, pessoas que viviam uma situação extremamente desfavorável,
E quando você olhava para a pessoa chegava para você, a paz do Senhor. Eu falei, meu Deus, como é que ele consegue dar paz do Senhor, viver essa alegria, vivendo nessa situação? Como? Eu sempre vou frisar aqui, sempre. Vocês precisam ir para o norte. Vocês precisam ir para o Pará, Manaus, e conhecer uma situação e uma vida totalmente diferente da sua. Quem está indo para o Pará agora no dia 22, prepara o seu coração. Deus vai falar com você naquele lugar. E Deus vai arrebentar o teu coração. Desculpa eu falar essa palavra, arrebentar. Mas Deus vai pegar o coração e vai fazer assim, ó. Aí Ele vai pegar tudo que está ali. Vai começar a bater de novo. Foi o que aconteceu comigo. Você vai ver a situação que você vai chorar. Você vai virar as costas e você vai chorar. Ou senão você vai ver uma situação que você queria encher aquela pessoa de tanta pancada por ele ter feito aquilo com aquela menina, que alguns já sabem o que é, que você não pode fazer nada, somente orar por aquela vida. E aí você vê um povo totalmente destruído, um povo totalmente carente. Quando chega na igreja, vocês vão participar do culto da igreja, viu? Vocês vão no culto da igreja. Quem vai para o Pará, vai se preparando aí que a gente vai fazer culto na igreja. Aí quando você chega na igreja, você fica sentado no canto assim, orando pelo culto. Aí você vê toda aquela pessoa que você vê na rua em situação desfavorável, vindo para a igreja com um sorriso no rosto, alegre, abraçando todo mundo, falando a paz do Senhor, hoje o culto vai ser bom demais, e vai e abraça e senta, as crianças correndo de um lado para o outro. Aí a mulher do pastor, criançada, vão já para o nosso culto, já vai lá para o culto com quase 80 crianças. Qual a diferença, irmão? Qual a diferença? A diferença está onde? Em Deus? O Deus deles é diferente do nosso? Ou será que o meu coração é tão duro ao ponto de experimentar as bênçãos de Deus debaixo da justiça, paz e alegria no Espírito, que eu não consigo ser transformado? Eu não consigo ser transformado. Você vê aquelas pessoas chegando ali, alegres, felizes da vida. Oba, hoje nós vamos chegar, hoje tem culto, nós vamos para o culto. E um grande detalhe que eu quero dizer para você: a igreja do pastor é isso aqui, ó. Dali, daquela coluna ali, ó. A igreja dele é isso aqui. O terreno é grande, o terreno é monstruoso, mas a igreja é pequena. A hora que você entra lá dentro, não dá 10 segundos, você está com a roupa encharcada do suor, porque não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Mas aquelas pessoas chegam, sabe de que maneira? Feliz da vida. Porque eles estão indo lá, não por causa das pessoas, porque eles sabem que ali está o reino de Deus, e eles querem desfrutar desse reino naquele momento. É a grande diferença, irmão. É a grande diferença. Vamos lá. Salmo 16, 11. Na presença... Opa. Acho que acabou a pilha. Alguém muda aí para mim? Salmo 16, 11. Na presença de Deus existe pouquíssima alegria. Pouquíssima alegria. Vê se está escrito isso aí. Está dizendo, na presença de Deus existe abundante alegria. Tem uma música que os jovens cantam, os jovens podem me lembrar aí, que fala, né? Aquela, como é que é? Celebre ao rei, dance ao rei, a alegria do Senhor é o quê?
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor sobre a minha vida é a minha força. É a minha força. Em sua destra existem delícias perpetuamente. Perpetuamente. Escrevam isso aí, escrevam essa frase para você colocar assim, ó, na porta do banheiro, na porta de casa. A alegria nos dá resistência para permanecermos firmes contra o diabo. A alegria. Não são circunstâncias negativas que vão remover a alegria e que vão impedir de nós entrarmos na terra prometida. E eu vou aqui dizer para você, nós vamos entrar na terra prometida. Com 10, com 50, com 100, ou com 1000, ou com qualquer um. A palavra do Senhor diz, se eu não me engano, acho que Mateus capítulo 16, versículo 18, versículo 8. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui. Essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus, não é do inferno não. E o inferno não vai entrar aqui para fazer bagunça não. Pelo contrário, porque eu vou estar falando, Deus, aqui existe justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Nossa, está tudo ruim, porque você não está experimentando a justiça, a paz e a alegria. Vai na palavra de Deus que diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de falar segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O inferno não prevalece contra a minha vida. O inferno não prevalece contra a sua vida. O inferno não prevalece sobre essa igreja. O inferno não prevalece sobre a sua igreja lá no sul. O inferno não se prevalece aonde você está. O inferno não tem poder contra os filhos de Deus. Não tem poder. Filhos de Deus, filhos do diabo, ou das duas coisas, ou vai embora ou se converte, irmão. Eu prefiro que você se converta, porque filho do diabo já está condenado, já tem a condenação dele. Irmãos, nós vamos entender e acordar, e parar de ver coisa onde não tem. Parar de ver coisa onde não tem, de procurar a coisa. Achei! Vou acusar o meu irmão agora. Pare de achar coisa onde não tem, irmão. Pare de achar coisa onde não tem. Mas abrace a causa como filho de Deus. Arregace a manga e sirva ao próximo como você nunca serviu. 99,99 dos seus problemas acabarão. Obrigado, irmão. Muito obrigado. 99,9% do seu problema acaba quando você é filho de Deus e coloca a sua vida em disposição aos outros. Mas não dá. Então dá sim. Hoje dá.
E eu vou encerrar com isso aqui. Abra Isaías 61. Eu sei que essa aqui é uma profecia falando de Jesus, mas Jesus está dentro do meu coração, irmão. Se é para Ele, é para mim também. E eu esqueço muitas vezes aquilo que Deus colocou no meu coração, e aquilo que Deus falou comigo naquela sala, quando eu estava lá em Campinas ainda. E lá num dia de culto, Deus falou isso ao meu coração. E eu encerro aqui com esses versículos. Isaías capítulo 61. Acompanhe aí comigo. Não está no telão. Acompanhe comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Está sobre a sua vida? Quem falou amém, fica de pé. Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Escute o que o Espírito está dizendo a você hoje. Escute você que está na internet vendo esse culto agora, o que o Espírito está dizendo a você hoje. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Você quer sentar? Pode sentar, irmão. Está na hora de sentar. Se quiser sentar, pode sentar. Não é vergonha não. Não é vergonha não. Isso sinaliza coragem. Isso sinaliza que você quer preparo. Isso sinaliza que você quer mudar a sua vida. Isso sinaliza que você vai ser diferente. E que você deseja ser diferente. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Irmão, dá tempo de você sentar ainda. Dá tempo de você sentar ainda. E não é vergonha você sentar. Eu não vou falar que você... Não vou falar nada. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Para que no dia que eu fizer de novo, você seja o primeiro a levantar e dizer assim: agora eu estou preparado. Agora eu quero. Porque eu sei aonde Deus está me dizendo para ir. Eu sei aonde eu vou. Eu sei como eu vou e de que maneira eu vou. E quando eu chegar, o diabo vai bater em retirada. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre o Sião os que estão em luto, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos do que? Justiça. Um dos primeiros pilares que nós falamos hoje. Plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão. Não sei por que cidade apareceu aqui, mas eu sei por que cidade apareceu aqui. Para restaurar a cidade de Atibaia, que está em ruína, destruída de geração em geração. Dá tempo de sentar ainda, irmão. Eu tomo isso para a minha vida. Estranhos se apresentarão. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Dá tempo de sentar, irmão. A coisa é séria. A coisa é séria. E o Espírito está aqui agindo. Está agindo aqui hoje na sua vida, irmão. Olha a sua decisão. Olha a sua decisão. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Preste atenção. Ministros de quem? Deus, reino de Deus, Jesus, Espírito Santo.
e nunca do império das trevas, nunca do reino das trevas, nunca da obscuridade, nunca da escuridão, do mais profundo desse abismo, nunca, nunca, mas ministros do vosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E a dupla honra, irmão, não é dinheiro, não é dinheiro. A dupla honra, primeira honra que você tem, você aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, primeira honra para a sua vida. A segunda honra é quando você se apresentar diante de Deus, Ele falar assim para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas no mundo eu vou te colocar. Dupla honra. Não confundam dupla honra com bens materiais ou dinheiro. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Embora ela fale de dinheiro, mas ela fala em primeiro lugar da sua vida espiritual. A sua vida espiritual. Dupla honra. Eu quero ser fiel no pouco, mas esse pouco vai fazer a diferença do que ter muito e só criar confusão. Só criar confusão. Ele continua dizendo: em lugar da afronta, Satanás, acabou a afronta. Chega de afrontar o meu povo. Chega de afrontar a tua igreja, a igreja do Senhor. Exultareis na vossa herança. Quem tem uma herança aqui, dá uma glória a Deus bem gostoso. Eu tenho uma herança, porque eu sou filho de Deus. Pois, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Ah, meu irmão, se isso não enche o teu coração, tem que começar a encher, irmão. Tem que começar a transbordar o teu coração. Está dizendo aqui: possuireis o dobro. Conta aqui rapidamente quantas pessoas tem aqui na igreja. Pode contar, Fabiano, conta rapidinho aqui. Pode contar. Fique em oração, irmão. Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo. Nós temos 47 pessoas aqui. Aqui está falando o quê? Do que está falando? Dobro. Quanto dá isso, irmão? E quando nós tivermos o dobro, eu quero o dobro do dobro e o dobro do dobro. Para quê? Nossa, nós temos uma igreja hoje de 200 membros. Não. Nós temos uma igreja que vai fazer a vontade de Deus. Em lugar de ser afrontada, vai mostrar ali a herança. Vai possuir aquilo que tem em dobro. Em dobro, irmão. Satanás, o que ele tem roubado, ele vai restituir. Ele vai devolver. Não quero saber como nem de que maneira. Eu vou fazer a minha parte. E a minha parte está aqui. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade e o roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Sabe qual que é essa aliança? Com Jesus, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Essa é a aliança que nós temos que ter, irmão. Essa é a aliança. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família, irmão. Família.
Versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra em ti, meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como o noivo que enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante as nações. A semente está lançada no seu coração, irmão, e a semente chama-se Palavra de Deus. Deixe Deus inundar a tua vida com um rio de vida, como um rio de vida. E esse rio vai molhar a semente, vai germinar a semente, e ela vai produzir, vai crescer e produzir frutos. Deus está falando com você, irmão. Deus está falando comigo. Pare de achar coisa onde não tem, e comece a ver o que eu quero fazer com você, o que eu quero fazer com a sua igreja, o que eu quero fazer com os membros, o que eu quero fazer nessa cidade, o que eu quero fazer com os pequenos grupos, o que eu quero fazer com aquilo que nós vamos fazer com os jovens, com as crianças, com os casados, com os solteiros, com os que estão separados, divorciados. Precisamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus quer e não naquilo que eu quero. Oh Jesus, rio de Deus, rio de Deus, rio de Deus, vem sobre nós e derrama sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante isso com todo o seu ser, com toda a sua força.